Olá, queridos amigos, nós estamos aí começando uma semana toda especial. Uma semana que fala sobre adoração é missão. E as histórias da Bíblia que nós vamos estudar, elas estão relacionadas à mesma região do Oriente Médio em que vivem hoje os missionários para o mundo. As 25 famílias que estão lá cumprindo a missão, porque você é fiel aqui e porque você ora por eles que estão lá cumprindo a missão. Cada noite, cada dia, nós vamos ouvir histórias incríveis do poder de Deus que está usando essas pessoas para cumprir a missão por lá. E hoje, a história que estamos vendo é uma história incrível de filhos e filhas que Deus ama e que levou para cumprir a missão e realizou o verdadeiro milagre na vida deles lá no Irã. Lá na janela 1040, essa região do mundo que é extremamente desafiadora, nessa parte aí, um dia foi palco das histórias bíblicas. Tudo que nós vamos ver nessa semana aconteceu nessa parte. E as histórias dessa semana, a cada noite, a cada dia, estão aí também dentro dessa janela. As histórias de José, de Moisés, de Daniel, o Jardim do Éden, tudo aconteceu aí no coração do planeta, na janela 1040. Jesus veio por ali. Hoje é um lugar proibido de falar do Evangelho, proibido de pregar, mas lá nós enviamos, mesmo a despeito da proibição das leis dos países, nós enviamos missionários para lá. O que é a janela 1040? Quais são os países que compõem esse lugar? E aí estão eles, uma lista: Afeganistão, Argélia, Arábia Saudita e tantos outros, Índia, Líbia, tem tantos outros aí, Coreia, Egito, Nepal, enfim, muitos e muitos países. Nessa região nós temos aí 3,6 bilhões de habitantes, uma região muito populosa, 2/3 da população mundial. A grande maioria são pobres, 1,6 bilhão de muçulmanos, 1 bilhão de hindus, 600 milhões de budistas e apenas 1% são cristãos. E nessa região do mundo nós temos um adventista para cada quase 4.000 habitantes, 3.800 habitantes. Este é o nosso maior desafio no planeta hoje como igreja, pelos recursos, porque é proibido pregar e também pela dificuldade de entrar nessas regiões. Mas Deus tem enviado para lá missionários, missionários que têm que se aculturar e algumas mulheres têm que viver aí com a burca, como foi o caso das missionárias que foram até lá. Alguns deles precisam adorar ao Deus verdadeiro, mas da forma como é o costume naquela época. Quando você vê na Bíblia, Daniel, Ezequiel e outros tantos também oravam assim, com o rosto posto em terra. Eles oravam para Deus, não para Alá. E assim é a cultura daquela região. 5 vezes por dia, todos os dias, eles adoram a Deus dessa maneira, aonde estão ou também nas suas próprias mesquitas. Assim foi o envio dos missionários. Elas saíram do Brasil já com a burca, porque chegariam nos países e ao descer do avião já tinham que estar com a burca, porque é a forma cultural de se viver por lá e para ter mais parecido com a cultura local, para então ter um acesso maior à mensagem dessas pessoas. Foi o caso de um casal. Um casal que estava ali naquela foto anterior, o da direita, eles foram para lá e depois de um tempo, num dos países desafiadores que eles viviam no Irã, eles ficaram grávidos, os dois, naturalmente, quando fica, é o casal que fica junto, e voltaram para o seu país de origem, para a Bolívia, de férias. Os pais dela não são adventistas ainda, mas não entendiam por que eles tinham que ir para o outro lado do mundo. E a mãe disse na última ocasião, antes de eles viajarem: filha, me ensina a orar por você. Eu quero orar por você para que Deus te abençoe lá e que te proteja. E essa mãe passou a orar e orar na igreja adventista do seu país. E ela disse: pastor, será que a minha mãe teve que tomar essa atitude só porque eu fui lá para o outro lado do mundo? Será que eu fui salvar pessoas no Oriente Médio e acabei salvando a minha mãe no meu próprio país assim que ela aceitou
à igreja, e ir à igreja e orar por mim. Eu falei, Deus tem caminhos e meios. Mas nessa ocasião, de férias que eles vieram para a Bolívia, o seu país de origem, ela estava grávida e ali teve uma complicação, um sangramento, e o médico disse, olha, você não pode voltar para o Irã, você não pode voltar para lá, tem que ficar aqui. Um risco muito grande para os seus bebês, eram gêmeos. E essa esposa ficou, o marido depois das férias voltou para o trabalho, para o campo missionário, e 6 meses depois ele estava lá atuando, trabalhando sozinho, junto com alguns poucos líderes que nós temos por lá. Aconteceu um atentado muito grande, terrível naquele país. 3 embaixadas foram completamente destruídas. E depois do funeral de um dos líderes, mais um atentado. E a esposa assistiu tudo isso pela televisão. O marido lá, e aquilo elevou a sua pressão, e ela começou um trabalho de parto. Ela estava recém com 6 meses e meio de gravidez. E os bebês não esperaram, e eles nasceram. Esse pai veio rápido para a Bolívia para receber os seus filhinhos, mas quando ele chega, ele já viu nasceram aí com 600 gramas cada um. Muito pequenos, 6 meses e meio. O médico disse, olha, se preparem porque eles não vão sobreviver. Não vão. Eles por semanas não podiam tocar nas crianças. No começo ficaram melhorzinhos e o médico disse, olha, essa melhora é normal no começo, depois eles caem, não têm força e imunidade e vão morrer. E eu cheguei até o hospital, tinha um evento na Bolívia naquela ocasião, fui lá, oramos com eles, pedimos que Deus abençoasse esses filhos, que era a sua maior alegria e a de Deus também. E esses garotos tiveram o primeiro toque do pai e da mãe, com apenas a ponta do dedo. Apenas a ponta do dedo, aí está o pai, está a mãe, e assim por semanas eles visitavam na UTI. E o médico não tinha a mínima perspectiva de vida para eles. O incrível é que quase 4 meses depois, aqueles garotos saíram do hospital. E os 4 felizes voltam para o campo missionário. Eles voltam para o seu país para seguir cumprindo a missão num país extremamente fechado e proibido e perigoso. Os garotos cresceram, algumas imagens impressionantes. Eles ali com poucas gramas e agora completaram já 1 ano. Estão lá cumprindo a missão. A maior alegria de Deus é ouvir que os seus filhos não só estão vivos, mas que estão vivos e andando na verdade. Esses pais têm a maior alegria de servir a Deus num país complicado, desafiador, mas pela graça de Deus, ele fala fluentemente o farsi. Ele prega no seu idioma local e muitos já têm aceito a mensagem. De um grupo de 40 que eles atendem, 25 já foram batizados. Filhos e filhas que Deus tem usado, esses pais, para levar a mensagem a outros filhos e filhas do outro lado do mundo. Queridos, adoração é missão, porque quando você adora e é fiel aí na sua igreja, quando você cumpre a missão aí na sua igreja, você também está complementando a mensagem de Deus em gerar filhos e filhas para Ele, para que Ele volte logo a essa terra. Por meio de sua fidelidade, esses missionários estão lá, plantando igrejas, gerando filhos espirituais, para que o Senhor volte logo buscar a todos nós. Mas não só isso, Ele também espera que você, nesse ano, nessa semana, seja uma bênção para outros filhos e filhas que Ele tem aí, para que você seja uma fonte de bênção, de pregar para essas pessoas aonde você mora. Se você, nessa semana, sente o chamado do Senhor de ser um adorador e um cumpridor da missão, esta semana é para você, porque adoração é missão, quando você é fiel e também usa os seus dons. Se você sente esse desejo, participe cada noite, cada dia, esteja na igreja, assista e veja o milagre de Deus por meio das histórias bíblicas e das histórias reais, nas mesmas regiões das histórias da Bíblia, lá no Oriente Médio, aonde estão os 25 missionários cumprindo a missão por meio da sua oração e da sua fidelidade. Renove nessa manhã o desejo de ter os seus filhos carnais no céu, mas também de ter outros filhos, mais e mais filhos, contigo, com a sua família, com a sua igreja, com Cristo no céu. Se esse é o teu desejo, fique em pé onde você está e diga, Senhor, me use como instrumento poderoso, uma bênção sua,
por meio da minha fidelidade, dos meus dons, do meu testemunho, a gerar filhos espirituais para que adorem ao Senhor e que todos estejam em sua presença muito em breve, um dia no céu. Ore comigo agora e vamos pedir que Ele abençoe a cada um de nós nesse momento. Querido Pai, estamos começando uma semana de mordomia cristã, que tem um tema muito importante que envolve a cada um de nós, adoradores e missionários. Por favor, Senhor, abençoe a cada um de nós para continuar abençoando as famílias lá do Oriente Médio, mas também, Senhor, nos use aqui onde estamos para abençoar a nossa família e outras famílias que estão perto da gente. Por favor, nos use para isso. Abençoe essa semana, é o que nós te pedimos, bom Pai, por Jesus. Amém.